Olá, sejam muito bem-vindos, maravilhosos, maravilhosas, à nossa live de hoje. Hoje eu vou falar de um assunto que eu estou muito acostumada a falar, que tem a ver com a psicologia, tem a ver com a psiquiatria, que é transtorno de ansiedade social. Lisandra, afinal de contas, o que é isso? O que é o mais comum que a gente escuta falar por aí é sobre fobia social. Então, é quando decifrando tudo isso, melhor dizendo assim, quando nós temos medo de pessoas. E depende do grau desse medo que eu vou sentindo. Eu tenho um medo normal, porque eu sou tímido, eu consigo controlar isso. Eu tenho um medo que já está se tornando um pânico. Eu tenho um medo que eu sofro tanto e não consigo fazer. Este medo, eu tenho algumas sensações e reações físicas, emocionais, que eu vou reforçando dentro do meu inconsciente. E o que fazer, Lisandra, para melhorar? Ou não tem jeito, ou não tem cura, ou tem jeito sim. Eu digo que tudo tem jeito, desde que a gente queira dar um jeito na sensação. E também existem outras, né, terapia, remédio, existem outras formas também de eu conseguir melhorar sobre isso, se eu entendo qual é o meu nível do meu transtorno, se já é um transtorno, um nível mais grave ou não, é só um medo, né, de pessoas, que é natural, que de alguma forma a gente tem, e como que eu sei o quanto é normal e quanto não já está sendo tão normal assim. E aí, dentro disso, se não está normal e eu quero melhorar, ou, né, por causa do meu trabalho, do meu dia a dia, das coisas que eu preciso estar fazendo, ou não. Se isso eu trouxe da minha infância, se eu trouxe isso é uma coisa hereditária, se isso é uma coisa física, química, enfim, esse universo que nós vamos estar falando hoje. Se você já tem dúvidas sobre isso, coloque aí as suas perguntas para mim, conte para mim aí o que está acontecendo com você, que eu consigo com certeza dar uma devolutiva muito melhor se você me contar o que está acontecendo com você, que aí eu tiro dúvidas no final da live e continue fazendo perguntas que eu vou respondendo depois lá, né, nas mensagens eu respondo para você. Então vamos começar. Então vamos lá, o que é homofobia social? A gente já começou a dizer que é medo de pessoas. E da onde é que pode surgir esses medos? Pode ser que eu já nasça com uma criança muito tímida por algum motivo, sempre tem um porquê, né? Que pode ser que venha de dentro da barriga, da minha criação, a quantidade de medo que a minha mãe ou meu pai passou isso pra mim, e eu posso traduzir isso como medo de pessoas, e eu também posso reforçar o que dentro de mim ao longo da minha infância. Será que eu tive bullying na minha infância? Será que as pessoas me rejeitaram? Será que as pessoas me educaram de duas formas? Ou me superprotegeram demais, e a superproteção, muitas vezes, desses pais, nós interpretamos como eu não posso sofrer com este mundo, então eu não sei lidar com este medo, e de alguma maneira, quando o pai superprotege demais, exatamente ele está passando um medo excessivo, é representado como um medo excessivo para você, e aí você de alguma maneira, né, sente este medo todo e não consegue aplicar isso na sua vida adulta, de tanta superproteção, ou porque a minha mãe também tem medo e eu também vou aprender pelo meu exemplo. Então, tudo isso vai interferir isso na sua vida adulta. Ou na escola, eu fui fazer uma apresentação de trabalho, todo mundo riu, todo mundo de alguma maneira, né, me rejeitou, todo mundo de alguma maneira me criticou, e o quanto eu sei lidar com a crítica, o quanto eu sei lidar quando uma professora não gosta daquilo que eu fiz, ou quando eu sinto que eu não sou aceita, eu sinto que eu sou rejeitado, eu sinto que eu não fiz bem, ou quanto eu me cobro por isso, e aí eu vou cada vez mais aumentando este meu medo, essa minha ansiedade, que se torna uma coisa insuportável. E aí hoje, o que pode estar acontecendo comigo? Desde as pequenas coisas, será que quando eu entro no elevador, eu tenho muito costume de ver isso, eu cumprimento as pessoas? Eu falo com as pessoas? Ou não? Coloca aí pra mim quem é que entra no elevador e fala bom dia, tudo bem? Tem pessoas que naqueles 30 segundos no elevador já sabe tudo do outro. Onde que o outro trabalha, o que está acontecendo com o outro, onde que ele mora, se ele é casado, se ele não é, se ele tem filhos, consegue conversar com muita facilidade.
E você tem facilidade, pelo menos dar bom dia, de puxar assunto, de fazer perguntas para essa pessoa ou não? Aí eu já posso entender que eu tenho algumas reservas, que eu tenho alguma ansiedade, algum medo. E até que ponto, quando eu entro no elevador, eu transpiro, eu tenho ataque cardíaco, eu tenho diarreia, eu tenho fobia de ter pessoas naquele elevador, porque eu não sei pra onde que eu olho, se eu olho pro teto, se eu olho pro espelho, se eu olho pro chão, pra onde que eu olho. Então as pessoas muitas vezes que têm medo, não conseguem olhar nos olhos das pessoas, porque tem medo de pessoas. Será? Esses são os mais simples. E os mais complicados, Lisandra? Eu consigo fazer uma apresentação? Eu consigo estar aqui na live e falar para as pessoas? Eu consigo dar uma palestra com naturalidade? É natural que a gente fique com medo, que a gente transpire no primeiro momento, que a gente, o coração fica saltitante, mas depois eu vou controlando isso e de alguma maneira eu consigo lidar com este medo e que depois do controle eu consigo fluir isso muito naturalmente. Ou não, eu não consigo nem pensar, Lisandra, de estar no palco. Para falar a verdade, eu nem penso nessa possibilidade. Isso está te prejudicando em alguma reunião do seu trabalho, falar com o seu chefe, falar com o seu subordinado, falar com seus funcionários, às vezes conversar com seu marido, conversar com seus filhos, talvez conversar com seus pais. Você tem essa dificuldade só de falar com as pessoas, com uma única pessoa, ou não? Não chegou neste nível. Então, tudo isso que eu preciso começar a fazer uma análise internamente dentro de mim para saber se eu preciso ir para terapia, se eu preciso procurar uma ajuda. Será que eu conheço pessoas assim e ninguém nunca disse para ela que ela precisa de ajuda ou que ela precisa melhorar ou que isso está afetando no trabalho dela ou na vida pessoal dessa pessoa? Então, se você conhece alguém, marque esse vídeo para essa pessoa, para ela ouvir e ela começar a identificar a quantidade de medo que ela tem, o medo de pessoas, o medo da rejeição, o medo de ser criticado. O que está acontecendo comigo? Eu sinto o que fisicamente? Quais são os meus pensamentos? Porque a ansiedade nada mais é do que eu ficar sofrendo por antecipação. Eu fico sofrendo, ainda nem aconteceu, mas eu imagino um monstro. Claro, tudo de ruim eu imagino que vai acontecer. E aí eu fico aqui paralisado, travado, não consigo sair do lugar de tantos medos que passam na minha cabeça. Às vezes são tantos medos que eu só vou conseguir controlar isso exatamente com uma medicação. Então eu vou ter que ir no psiquiatra, tratar disso com medicamento, para eu aliviar um pouco este medo, esta dor, essa ansiedade, porque isso pode estar atrapalhando no meu sono, pode estar atrapalhando no meu emocional. E o mais importante, psicoterapia, treinamento para tratar desse emocional. Talvez são coisas que você traga da sua infância que está te afetando hoje, talvez reforçou durante a sua adolescência ou a sua vida adulta. Todas as vezes que você foi falar, você passou mal. Todas as vezes que você foi falar, você não conseguiu falar. E isso foi traumatizando. Ou você não conseguia lidar com as críticas. Ou te entristecia, você ficava com mais medo ainda e você não conseguiu treinar e ultrapassar isso dentro de você, Então vem uma sensação tamanha que eu não consigo ter controle sobre isso. O que será que está acontecendo dentro de você? E o quanto isso está atrapalhando ou não está atrapalhando a sua vida? Ou você está evitando fazer determinadas coisas na sua vida exatamente para não sentir essa sensação que tanto te incomoda. Então, se você tem essa sensação e você quer melhorar dela, porque você quer se desafiar, você quer dar uma palestra, você quer falar, você quer cumprimentar as pessoas, você quer se relacionar com as pessoas, então num evento social, numa festa, festa de família, como é que você se sente? Então tem gente que não tem amigos, tem gente que não consegue conviver com as pessoas, tem gente que não consegue ir no evento do trabalho, não consegue
E num evento com pessoas, é o que eu mais sinto, que às vezes as pessoas preferem vir para uma terapia individual, exatamente porque tem medo de pessoas, do que ir para o treinamento que é em grupo, achando, fica com medo de se expor, porque tem medo de pessoas. E também na terapia individual, você também vai ter que, de alguma maneira, lidar com uma pessoa que é o terapeuta. Então, todas as vezes que a gente tem medo, a gente nem gosta de sair da nossa casa. Então, eu sempre digo para os meus pacientes que têm tanto medo assim, acabam deprimindo, tendo outros tipos de transtorno, muitas vezes você vai conseguir fazer a terapia da sua casa, por vídeo, que às vezes você se sinta mais seguro, mais confortável, menos ansiedade, menos dor e tá melhorando. Então existem várias formas de você conseguir melhorar dos seus medos. E eu sei, é exatamente esses medos que atrapalham você, principalmente de pessoas. A gente se relaciona com pessoas no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, mãe, pai, filho, marido, esposa. Tudo isso a gente precisa se relacionar. Amigos, então às vezes eu vejo pessoas que não conseguem se relacionar, mas querem muito ter amigos e não sabem como, não sabem fazer uma apresentação numa reunião, para o seu chefe, e muitas vezes começa a achar que o outro é melhor do que ele, que ele não é bom mesmo, mas tudo isso porque talvez o outro se relacione melhor com pessoas do que você. Então precisa, primeiro, melhorar essa sensação, se veio da sua infância ou algum trauma que veio reforçando e você ainda não conseguiu melhorar disso, se isso veio porque o seu pai é assim, sua mãe é assim, te ensinou assim e você inconscientemente nem sabe por que você tem esse tipo de medo de pessoas, de rejeição, de ser criticado, ou você teve um pai que te criticou demais e isso vem te atrapalhando porque você foi reforçando esse tipo de medo, ou se eu trouxe isso geneticamente, né, dos meus pais, então isso de alguma maneira pode estar interferindo hoje na sua vida, ou se realmente são coisas apenas do seu inconsciente, apenas do seu emocional e que você reforçou na sua vida adulta e você não sabe. E a última, precisa treinar. A gente pode ter medo no primeiro momento, mas depois que você faz 1000 vezes e treinou, você vai estar expert, você vai ter muito mais controle sobre esse medo e essa ansiedade. E mais, você vai reforçar no seu inconsciente todas as 1000 vezes que você fizer o quê? Que você pode, que você consegue, e vai aprimorando a cada vez que você dá uma palestra, que você faz uma reunião, que você fala, que você explica. Você vai se tornando expert em falar. Então tem gente que às vezes pergunta, nossa, por que aquela pessoa tem tanta facilidade e a outra não? Porque às vezes ela treinou desde criança. Desde criança ela já dá aula brincando, desde criança ela já tem facilidade de conversar com os amiguinhos, desde criança ela já gosta de ler na escola, de fazer teatro na escola, de ir lá na frente, quando a professora chama. Então, ela já está treinando desde pequena. E aí, na vida adulta, não é que ela tem facilidade, ela treinou isso por muito tempo e foi adquirindo uma autoconfiança interna dentro da gente. E muitas vezes você não teve este treinamento. E aí, precisa começar a treinar desde já. Existem, cursos e terapias para você tratar disso dentro do seu emocional, dentro do seu inconsciente, para você aliviar essas sensações ruins que você está sentindo, e depois existem outras técnicas para você praticar isso ao longo da sua vida, dependendo do que você quer, ou falar em público, ou dar uma live, dar uma aula, gravar um vídeo, explicar melhor numa reunião. Existem técnicas para a gente conseguir fazer isso voltado especificamente para cada tipo de assunto. Tá bom? O nosso próximo treinamento será dia 26, 27 e 28 deste mês. Então você que está de férias, você que tem seu filho, que você que é Arita, tem o seu filho de férias, leve ele para aproveitar, que ele não está estressado aí com provas, para ele curtir. Tá todo mundo de férias, então tem essa oportunidade para acontecer isso. Estaremos todos lá, para cuidar especialmente de vocês. E até quinta-feira que vem, que é a nossa próxima live. E coloque perguntas aí que eu vou respondendo ao longo do dia. Tchau, tchau!